está comemorando, nesse dia 15 de abril, 65 anos do Sindicato dos Radialistas do Estado do Rio de Janeiro. Eu comecei na categoria em 1976. Eu saí do quartel e assim que eu saí do quartel fui fazer um curso para formação de profissionais para a televisão. E assim, antes de acabar o curso, ainda em 76, eu comecei a trabalhar na TV educativa do Rio de Janeiro. Foi no ano de 2003, eu fui convidado para participar da direção do Sindicato dos Radialistas. Quando nós entramos no sindicato, o sindicato tinha cerca de 1.500 associados, né? E agora nós somos em torno de 3.200. Então, mais que dobrou o número de associados. E esse foi sempre o que nós pensamos desde o início da gestão, é aumentar o número de associados para aumentar a força do sindicato nas negociações salariais. Porque eu me lembro, quando eu entrei no sindicato, em 2003, nós já estávamos desde 99 sem convenção coletiva de trabalho. E foi esse um dos motivos que me levou a participar da direção do sindicato. É importante que o trabalhador tenha consciência de que a luta é para sempre. É o tempo todo a gente está lutando para melhorar nossas condições de salário, principalmente, condições de vida, mas que é preciso a gente brigar unido. Não adianta a gente tentar brigar separado, tá isolado, a gente tem que estar junto. E a única forma que eu entendo, desde cedo eu entendo isso, é através do sindicato. E foi isso que me trouxe para o sindicato. Eu espero que isso também traga o pessoal novo que está entrando para a categoria agora, que realmente se conscientize da importância do sindicato para a sua vida, para a sua família, porque se no momento que você tem melhores condições de trabalho, você tem melhores condições de salário, a tua família também é beneficiada. Na realidade, a ideia que nós tivemos quando nós imaginamos contar um pouco da história do sindicato, que é uma história muito rica, que é uma história muito interessante, até para toda a categoria conhecer, resgatar tudo o que aconteceu, porque muito que passou não ficou registrado. A gente não tem o registro de toda a história, mas a gente já tem muita gente que passou pelo sindicato, associado ou na direção do sindicato, que tem muita história para contar. Então o objetivo é que as pessoas, através do depoimento, pudessem contar um pouco dessa história. E eu espero que esse objetivo seja alcançado, que vocês que estão ou vão nos assistir realmente gostem e conheçam um pouco da história do nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores Radialistas do Estado do Rio de Janeiro. A data era 15 de abril de 1949, quando foi fundado o Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, exatamente há 65 anos. Antes, era uma associação reconhecida pelo Ministério do Trabalho como o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão no município do Rio de Janeiro. Na década de 40, os trabalhadores nas emissoras de rádio sentiram a necessidade de criar um órgão que lutasse por seus direitos coletivos na relação com os patrões. Entre as empresas, na época, destacavam-se a Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, Rádio Tamoio, Rádio Tupi, TV Excelsior e TV Rio, tanto pela qualidade da programação como pela quantidade de postos de trabalho. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: sindicato faz falta, o sindicato nos direciona as coisas certas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando cheguei para trabalhar na Rádio Nacional, aqui do Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu trabalhava com alta tensão e baixa tensão, e lá tinha alta tensão, tinha o jornal à noite. Então o que aconteceu? Eu fui saber se tinha possibilidade deles me pagarem periculosidade. Aí vim no sindicato, o sindicato me indicou, faz isso, assim, assim. Eu cheguei lá e conversei com o doutor Sancler Lopes, que era o chefe do setor jurídico. Aí ele virou e disse assim para mim: bom, o sindicato te indicou certo, só que tem que nós aqui não pagamos periculosidade. É um direito que você tem.
Mas esse é um direito que quem decide isso é o Ministério do Trabalho. Você pode ir ao Ministério do Trabalho, chega lá, você conversa com eles, pega um advogado e procura saber. A rádio não é que ela não queira, ela não paga. Mas ela não deixa de pagar os direitos que vocês têm. Aí o que eu fiz? Eu fui ao Ministério do Trabalho, aí conversei com um dos advogados de lá, fui ver o que eu podia fazer sobre a periculosidade para mim. Aí fui no Ministério do Trabalho, tudo certo, eles mandaram uma fiscalização lá. A fiscalização foi comigo, eu fui mostrar onde tinha autopensão, o que eu fazia com ela. Sabe o que aconteceu? O Ministério do Trabalho botou recebendo comigo a periculosidade, o engenheiro de lá e todos os técnicos que trabalhavam dentro dos horários. Mas eu agradeço muito ao sindicato. Foi o sindicato que me indicou isso. Eu não sabia onde recorrer, e o sindicato me botou no caminho certo. E assim foram outras coisas, muitas coisas mesmo. Se nós temos um sindicato, a obrigação da gente é dar vida também ao sindicato. Porque o sindicato, tendo força, levada por nós e pelo grupo todo que formos, poxa, cada vez ele cresce mais. Eu hoje estou vendo aqui uma situação que há 50 anos atrás, eu posso dizer isso para vocês, que a minha idade está na casa dos 80. Então, o que ele hoje faz, muita coisa foi derivado do passado. Mas existe coisas novas surgindo que podem ser introduzidas de novo ao conceito de prejuízo que o trabalhador tem, o sindicato normalizar isso. É conversando que se entende. A gente não vence uma coisa sozinho, tem que ter um sindicato. A gente também não pode se orientar em falar aquilo que a gente não conhece, mas o sindicato orienta. É um grupo que, sabendo se afinar, tudo fica correto. Hoje eu estou vendo aqui uma coisa que antigamente no sindicato a gente não tinha condições de desenvolver uma coisa e outra, mas hoje já tem. Mas por que tem? Porque tem cabeças trabalhando que somam coisas que é o necessário. Entendeu? Então, o que eu tenho a dizer a vocês aqui é que eu vivo nisso há tantos anos, mas só é ruim quando a gente não sabe pensar certo. Gostaria de agradecer com muito respeito ao sindicato, à diretoria atual e ao presidente Miguel, de convidar a todos nós, profissionais antigos do rádio brasileiro, e eu principalmente porque comecei em rádio, dentro de rádio, e através do rádio eu fui ao jornalismo. Na época como operador de áudio, de externa, exatamente das gravações, e também, graças a esse trabalho, com o tempo eu fui estudando, me aperfeiçoando e caminhei para o jornalismo. E graças ao sindicato, o Sindicato dos Radialistas. Então, mais uma vez, eu registro isso com muita satisfação, e ao sindicato, que me apoiou decisivamente, me ajudou muito, não só a mim, como aos meus companheiros, muitos companheiros na época. Agradeço a memória do meu querido Afonso Soares, que foi o chefe de reportagem, ao meu grande amigo da Rádio Nacional, Everton Correia, que foi o substituto do Heron Domingues, exatamente fazendo o repórter Petrobras. Eu me lembro com muita saudade, comecei no rádio aos 17 anos na Rádio Mauá. A Rádio Mauá era uma fundação
é muito importante que ela foi uma fundação criada pelo presidente da República na época, pelo presidente Getúlio Vargas. É muito emocionante, mas realmente são fases que tiveram acontecimentos de muitos anos dentro do rádio brasileiro. E no rádio, né? Porque o rádio era o rádio, como é até hoje, no mundo. Comunicação número 1 do mundo todo, por incrível que pareça, o vizinho sabe disso. O rádio ainda é o maior veículo de comunicação do mundo. O rádio é na hora. Quando a gente tem a notícia, é o rádio imediato. Quero, de antemão, agradecer a lembrança da diretoria do sindicato e me convidar para participar dessa data que vai completar agora o sindicato em abril, mais um aniversário. Então, essa atuação do sindicato em relação a nós, caçados, ele tem participado bem. Principalmente agora, no momento do qual o governo vem exigindo determinadas coisas relacionadas a nós, caçados, para fazer comprovação de aumento salarial que é dado pelo sindicato, porque ele é um aumento anual. Mas o sindicato tem a sua atuação desde a sua fundação, veio se fortalecendo. Em 63, quando houve a greve por uma reivindicação salarial, coincidiu com a morte do Kennedy. E houve aquela greve, uma paralisação de rádio e televisão. Mas o sindicato não esmoreceu, permaneceu em greve até os patrões fazerem o acordo que o sindicato havia proposto. E daí para cá, 64, houve o golpe militar e o sindicato prosseguiu. Eu me afastei um pouco do Rio de Janeiro, em função até da minha atividade de rádio, e definitivamente me afastei do meio nos anos 74 para 75. Mas não deixei de frequentar o sindicato ou obter informações a respeito do sindicato. E o sindicato, com o passar do tempo, ele se fortaleceu. E, no momento, está bem mais forte do que naquela época. Cheguei ao Rio em 1944, na época da Segunda Guerra Mundial. Em 1950 eu estava participando de alguns movimentos sociais. Em 54 me filiei ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. A partir de 1970, então, eu fiquei conhecendo o Lauro Fabiano, fiquei conhecendo algumas pessoas do Sindicato dos Radialistas e Luciano Fuzé, que me convidou para participar do Sindicato dos Radialistas. Esse estatuto que eu acabei de mostrar, ele foi anterior à minha vinda para o sindicato, cuja sede ainda era na Avenida 13 de Maio, 17º andar. Luciano Fuzé era um dos filiados à CUT. Quando fundou a CUT, Luciano Fuzé era Mazinho, era o companheiro Maurício Grilo, era outro, tantos outros eram filiados ao PT. Eu nunca fui filiado ao PT e nunca também fui filiado à CUT. Outro fato que ficou marcante muito na minha cabeça foi um dia que aconteceu aqui. Nós tínhamos marcado uma passeata muito grande, com panfletos e tudo, denunciando a TV Globo, denunciando o Dr. Roberto Marinho, denunciando todas aquelas patrões que viviam esfolando, quer dizer, praticando atos horríveis mesmo contra os seus profissionais aqui na Candelária. Eu não podia apoiar o Adilson. Eu achei que ele não ganhava e a filosofia dele quanto ao trabalhador era uma outra, bem diferente daquela nossa que a gente pegava dentro do nosso sindicalismo. E houve uma divisão. O Otacílio, esse que eu indiquei como presidente, se renunciou. Eu, como vice, assumi a cabeça de chapa. E só voltei aqui novamente para o sindicato em 2005, fui convidado por essa diretoria que ainda está aí. Em 2005 voltei,
2008 ou 2009, nós nos reelegemos novamente, e essa eleição anterior que aconteceu, eu não concorri. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Eu quero encerrar agradecendo a CUT. Aonde existe injustiça, eu estou ali para tentar consertar e fazer com que o patrão cumpra seus deveres com os trabalhadores. Eu iniciei em 1949, nessa época na Rádio Tupi, e havia lá 2 programas infantis, o Clube do Guri, que era feito aos domingos, e o Clube da Tia Chiquinha. Eu participava dos 2 programas. Dali, tive vontade de fazer um teste, né, para a Rádio Ator, da Rádio Tupi. Me apresentei, fui sem que ninguém me apresentasse, cheguei, disse quem era, que queria procurar o diretor de arte e teatro, que na época era Olavo de Barros. Cheguei-me a ele e disse: Senhor Olavo, eu sou Olavo Fabiano, eu gostaria de fazer um teste para a Rádio Ator. Você tem condições? Não sei quem vai dizer isso, é o senhor. Aí ele me levou para um estúdio, me deu um script e eu comecei a representar. E ele aí me aprovou. E o primeiro programa que eu fui fazer foi o programa do Antônio Maria, grande compositor, grande escritor. Quando em 1950 veio a televisão, que foi logo rápido, um ano depois da minha entrada lá, melhorou bastante, porque começamos a fazer programas, novelas, programas jornalísticos. Começaram a aparecer as primeiras reportagens jornalísticas, o que deu ensejo à criação de jornais específicos para a televisão. Iniciei a minha vida sindical como ativista, né? Nesta época eu tinha 20 anos, foi em 1957. Não me lembro agora, alguns colegas me convidaram para uma reunião que iria haver do Sindicato dos Radialistas, que naquela época era presidida pelo nosso querido Emílcio Frois, e cheguei e me ofereci à diretoria para ajudar no que eu pudesse. Então a ajuda que me solicitaram naquela ocasião foi a de panfletar na rua. Comecei a fazer isso durante uns 2 anos mais ou menos. Depois disso, gostaram lá do meu trabalho, os diretores, e acharam que eu deveria participar da chapa. Havia um posto nessa diretoria, que eram 7 membros efetivos, havia um posto de bibliotecário. Então eu entrei como bibliotecário, porque naquela época as televisões exibiam só desenhos, filmes e nenhuma programação ao vivo, quase. Era muito pouca a programação ao vivo. Havia um disparate muito grande entre os filmes e a programação ao vivo. E exatamente nós queríamos inverter essa situação, porque queríamos dar empregos aos atores, aos escritores, aos novelistas, aos roteiristas, a esse pessoal todo, maquiagem, vestuário e tal, todos esses componentes de uma novela, de um programa, etc. Porque na TV Tupi de São Paulo já se fazia novelas, isso, aquilo, aquilo outro, em número bem superior ao que, e na TV Excelsior também de São Paulo, do que se fazia no Rio. Então esse era o objetivo maior nosso. Conseguimos isso. Durante esse período da Revolução foi um período muito duro, muito difícil, porque vários companheiros haviam sido cassados da diretoria da ocasião, que funcionava na ocasião. Houve muita coisa errada nesse período, não é? Houve várias empresas que faliram fraudulentamente, diga-se de passagem, por má administração e por outras jogadas que aconteceram, como na TV Tupi, na TV Rio, na TV Continental e na TV Excelsior. Até um instante em que
devido aos atrasos constantes de pagamento, nós fomos obrigados a entrar com uma ação naquela época, através do Dr. Eugênio Roberto Adoclobo, que era um dos nossos advogados, e excelente advogado, por sinal, foi presidente até da OAB Rio de Janeiro e do Instituto dos Advogados, era um grande advogado. Então ele pediu uma rescisão por justa causa, por falta de pagamento. A partir desse instante parou tudo, todos pararam de trabalhar. Os militares enlouqueceram. Eles ficaram loucos que não esperavam jamais que o nosso pessoal pudesse fazer isso. Então foi uma luta de muitos anos até se conseguir receber alguma coisa. Como foi na Rádio Marinque Veiga, também fechada pela ditadura, em 64, foram anos terríveis. Quando saiu o AI-5 em 68, essa coisa toda. Então foram os anos mais negros da nossa história. E para nós, radialistas em particular, foi uma situação em que os empresários, que são terríveis de rádio e televisão, no que diz respeito a tentarem dialogar, a serem mais humanos, menos gananciosos, eles não têm nada disso. Coisas horríveis que aconteceram durante esse período, das dificuldades imensas, porque fazíamos assembleia com 10 pessoas, 15 pessoas, por mais que nós divulgássemos, por mais que nós falássemos, por mais que a gente pedisse às pessoas que não tivessem medo, que fossem, comparecessem para ouvir, porque sempre havia policiais infiltrados e muitos deles eram tão caras de pau, vamos dizer assim, que se mostravam logo, faziam até questão de se mostrar. Então é preciso realmente uma ajuda, uma firmeza, né? Uma unicidade muito grande das pessoas. E é isso que a gente espera. E eu ficarei imensamente feliz ao partir, porque eu já estou com 77 anos de idade, de ver que o meu sindicato se renovou, botou gente nova, apareceu gente com vontade, com gente querendo acertar, querendo mudar, querendo apresentar novas propostas. E quem tem que pensar são vocês, jovens. É de vocês que eu espero essa participação. Obrigado. Meus amigos, o rádio e televisão é uma coisa muito importante. Todos precisam saber que um depende do outro. Sem um câmera, não existe diretor de TV. Então eu convoco a todos os companheiros novos que estão entrando no mercado de trabalho de rádio, difusão, de televisão. O camarada se dedique de coração e nunca se esqueça de dar mão para o companheiro que está mais antigo, que está mais antigo na casa, aquele tem sabedoria. Aquele companheiro que tem uns cursos melhores, tem mais uns tempos que passa dentro da sua área. São os elementos que podem ajudar, podem orientar. Companheiros, procure o sindicato, nossa diretoria toda à sua disposição para te atender, para falar, para receber do município, da capital. Dá licença, eu sou Garcia Duarte da Rádio Tupi e principalmente sou sindicato, sou Sinrádio acima de tudo. Sempre fiz questão de ser sindicalizado, sempre que pude usufruir, eu aproveitei para poder curtir. Por exemplo, hoje nós temos uma sede campestre, nós temos um apoio jurídico, nós temos um apoio odontológico, o sindicato tem conquistas maravilhosas e eu quero falar principalmente para você do interior, você que ainda não se sindicalizou, procure fazer isso, procure conhecer o seu sindicato, conhecer um sindicato que tem uma história. Nós estamos há 65 anos, o sindicato está comemorando 65 anos de conquistas, né, de inclusive de estar hoje, poder estar junto com todo o Estado, porque houve uma época que nós tínhamos aí algumas divisões, por exemplo, Campos, havia um outro sindicato que representava, a gente conseguiu essa unificação que ajudou para fortalecer todos nós. Então, eu quero me dirigir a você que é sindicalizado,
Não seja apenas sindicalizado, participe, conheça a história do seu sindicato, entre em contato, traga a sua família, traga novos sócios, e você que não teve a oportunidade, não deixe para amanhã, procure o sindicato, o nosso sindicato, venha fazer parte para que a gente possa ter mais força para novas conquistas, porque o rádio não para, o rádio continua, hoje, não só no AM como no FM. Portanto, aquilo que a gente queria, mais qualidade, o rádio está tendo, mas precisamos também de qualidade de vida. E para ter a qualidade de vida, é preciso que a gente cada vez mais esteja junto. Venha conosco. Meu nome é Andréia Bússolo, trabalho no Sistema Transrio de Comunicação, mais conhecido como a FM 105. E eu gosto de falar, quando me perguntam por que eu sou radialista, logo que eu estava na faculdade, no início, eu afirmava, ficava brincando, que tudo que eu queria era não trabalhar em rádio. Mas aí, como a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, surgiu a oportunidade de um estágio na FM 105, na época ela era uma rádio popular, e foi mais ou menos 94, 95, comecei a trabalhar como estagiária. E eu ainda estagiária, fiquei sabendo que a rádio tinha sido vendida e seria uma rádio gospel. Achei logo que, a estagiária vai dançar, mas não. Amo ser radialista, amo minha profissão. Em 18 anos, como mudou a tecnologia. Na época que eu comecei ainda existia cartucheira, existia fita rolo, mas também não desmerecendo os profissionais de hoje em dia que também são muito bons. Sou uma das mulheres aqui da direção e eu fico feliz em representar tantos radialistas como a mulher radialista. Por isso eu aproveito para convidar você, mulher, a participar dessa luta com a gente. Vem pra cá, você está fazendo falta. Enquanto a categoria se organiza, perto dali surge uma das mais importantes obras da cidade do Rio de Janeiro, o Sambódromo. A primeira escola de samba campeã foi a Mangueira, deixando a Portela para trás, sagrando-se a primeira vitoriosa da nova era do Carnaval Carioca. Era Sambódromo. A gestão que eu liderei como presidente no Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, com muita honra, ela vai de 89 a 95. Foram duas gestões, não sei se ainda é assim, eram gestões de 3 anos. Nós fizemos 2 gestões consecutivas e essas 2 gestões, particularmente a primeira, ela marca uma virada de página na história do sindicato, porque o nosso grupo era um grupo muito politizado, claramente vinculado à Central Única dos Trabalhadores. Foi a nossa gestão que fez formalmente a filiação do sindicato à CUT. A CUT naquela ocasião era uma central plural, e essa repressão que se abateu sobre o sindicalismo brasileiro esvaziou as entidades sindicais como entidades de representação de classe. Começou a aparecer um sindicalismo, e esse é o outro lado da história, começou a aparecer um sindicalismo muito fisiológico, muito ligado a questões excessivamente corporativistas. Eu tinha cerca de 36 anos quando assumi, comecei a frequentar primeiro as assembleias, junto com o pessoal que acabou compondo a nossa chapa. O sindicato era dirigido pelo Luciano Fuser, que era uma boa pessoa, uma pessoa de bom coração, de boa índole, mas não tinham essa visão do sindicalismo moderno, ainda estava muito ligado à visão mais tradicional daquele período de esvaziamento de um sindicalismo mais voltado para questões festivas, para as questões corporativas e tal. Não vinha o sindicato como um instrumento de luta, e entramos defendendo um conceito que a gente chamava naquela ocasião de sindicato cidadão. O que era o sindicalismo cidadão para nós? Era que o sindicato, ele precisava olhar para dentro da categoria, ele precisava, de novo,
fortalecer o aspecto de combatividade do trabalhador, do associado, o associado entender que o seu sindicato era uma entidade de classe, entendendo o conceito de classe antagônica ao classe dos patrões e tal. Isso não significa que você não tinha que negociar, que você não tinha que sentar na mesa para conversar e tal. Ninguém mais do que nós sentava na mesa. Eu tive sentado na mesa dos marinhos, tive do lado, durante a greve, conversava com Adolfo Bloch na Manchete e tal. Nós nunca deixamos de conversar com o patronato, mas a conversa, a negociação, a diplomacia não significava perder o foco na defesa dos interesses da categoria da classe trabalhadora. Por que eu digo isso? Porque, bom, tivemos 2 grandes greves na Manchete, uma grande greve na TV Rio, 8 ou 9 grandes greves na antiga TV Educativa, que hoje é a TV Brasil, e nas rádios MEC, na Rádio MEC. Então, nós tivemos várias greves, mas uma única greve geral da categoria, que foi muito ruim para todos nós, para a categoria e para o sindicato, porque era um momento de tensionamento muito grande na sociedade brasileira. A nossa categoria começou a viver aquilo que os metalúrgicos do ABC e outras categorias tinham vivido no final dos anos 70, início dos anos 80. Nós só conseguimos começar a viver já no final dos anos 80. Em 89 a gente entra no sindicato, em 90 numa grande assembleia não sei se nunca mais, acho que a gente conseguiu, a categoria conseguiu fazer uma assembleia com aquele grau de representatividade. Nós tínhamos mais de a categoria devia ter cerca de 6 mil profissionais aqui no Rio de Janeiro, e nós conseguimos juntar 1/3 da categoria, 2 mil profissionais no Circo Voador, que era o palco das nossas assembleias. E ali havia um grau de radicalização muito forte, a categoria vivia já há anos com acordos salariais difíceis, né, com índices de recomposição de perdas salariais muito difíceis, e a categoria ali empurrou para a greve, gritava greve, 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 e nós entendíamos que o sindicato,